Por que que os católicos confundem tanto o texto de Mateus 16 quando eles interpretam que Pedro é a pedra de sustentação da igreja? Em primeiro lugar, Pedro, lá em Atos capítulo 10, verso 25 e 26, quando Cornélio se prostra diante dele, ele diz assim: levanta porque eu também sou homem. Ou seja, mostrando ali que a sustentação da igreja não pode estar sobre um ser humano. O ser humano não pode suportar o peso da sustentação da igreja. Em Atos 20 e 28, a palavra diz que Jesus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. E nós vemos que em Mateus 16, verso 13 a 18, que é essa conversa de Jesus com os discípulos, sobre a exclamação de Pedro pela revelação do alto, a mesma revelação que teve ali João Batista no capítulo 3, verso 17 de Mateus, quando veio a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em que minha alma tem prazer, em que me comprazo. A revelação que Pedro teve foi que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus diz assim: então é sobre essa pedra, em cima desta revelação que você teve, que eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mostrando que o ministério da reconciliação, que está em Cristo. Deus condena o pecado de Adão, da queda do Éden, na condenação pré-estipulada por Deus no Éden, em Gênesis 2, 16, 17, ele condena esse próprio pecado no corpo físico de Cristo, Romanos 8, 3. E Deus, naquele momento, na cruz, se reconcilia com a sua própria condenação, segundo Coríntios 5, 18, 19 e Colossenses 1, 20. O ministério da reconciliação está condicionado à obra de Cristo. As portas do inferno, a ira de Deus, aquela condenação do Éden, não vai ter relevância contra a igreja, porque ela está edificada sobre Cristo, que é a sustentação. Então, em primeiro lugar, a perícope da conversa, Mateus 16, versos 3, 16 e 18, versos 3, 15 e 18, estão em torno de Cristo. Que dizem os homens que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E a revelação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A conversa de Mateus 16 gira em torno de Cristo. A própria Escritura gira em torno de Cristo. A lei, os salmos e os profetas, a espinha dorsal do Antigo Testamento, falam de Cristo. Lucas 24, 27, Atos 28, 23. Tudo que dizia a respeito no Antigo Testamento sobre a concretização da promessa, e o Novo Testamento, já com a concretização da promessa, e falando de uma pessoa, de Jesus Cristo, e não de Pedro. O fundamento, Cristo, a pedra em que a igreja está edificada, é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11. Efésios 2, 20. Ninguém pode lançar outro fundamento, senão o que já está posto, que é Jesus Cristo, e não é Pedro. A conclusão da obra de Cristo para a glória de Deus, que está condicionada à pedra, que foi a afirmação de Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa foi a conclusão da obra de Cristo. É o ministério da reconciliação, do qual eu já falei, que está em Cristo, segundo Coríntios 5, 18, 19, Colossenses capítulo 1, verso 20. Esse é o tema de Mateus capítulo 16, verso 13 a 18. Paulo e Pedro, Paulo, apóstolo aos gentios, e Pedro, o apóstolo dos judeus, da circuncisão e da incircuncisão, a começar por Jerusalém, para todas as nações. Ambos falaram dessa pedra que já foi revelada lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 17, versos 6 e 7, que jorrou a água. E Jesus é essa fonte a jorrar para a vida eterna, a fonte das águas vivas, Jeremias 17, 13, João capítulo 4, verso 13 e 14. Eles falaram da pedra, Paulo fala da pedra em 1 Coríntios 10, 4, e Pedro, ele mesmo diz: eu não sou a pedra, assim como João Batista disse: eu não sou o Cristo. Pedro também disse: eu não sou a pedra, em Atos capítulo 4, versos 10 e 11, e 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 8.